Olá, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para gravar o primeiro episódio do podcast Pele Sem Filtro. E a ideia desse podcast é de falar de problemas que envolvem a pele com pessoas reais que vivem isso no dia a dia. O mês de maio está chegando, é o mês das mães, por isso, nesse primeiro episódio, o nosso assunto escolhido foi o impacto da maternidade no autocuidado e na saúde emocional das mulheres. E para isso, eu convidei aqui pessoas muito especiais que são também minhas pacientes. Eu quero apresentar a vocês a Luciana, que é mãe de um bebê, quase 2 anos, né, Lu? E que ela vive esse início da maternidade, cheio de novas descobertas, um turbilhão de emoções. A nossa segunda convidada é a Adri, que também é jornalista, que aliás quero te agradecer também, Adri, que foi aí numa conversa nossa que surgiu a ideia do podcast. Muito obrigada pelo apoio. Que bom estar aqui com você. A Adri, que é mãe de adolescentes, né, Adri? Então a Lu de bebê, eu vou defender o lado da infância, a Adri dos adolescentes e a Vanessa, minha querida paciente de muitos anos, que já tem filhos crescidos, enteados e netos e que vai falar um pouquinho dela também. Então, para a gente começar a falar um pouquinho, vamos começar com a Lu. Lu, fala um pouquinho para nós como que é viver aí esse início da maternidade que tem tanta coisa nova, né? Tantas emoções, tantos aprendizados, mas também tantas dificuldades. E como que você encontrou, se é que encontrou, um pouquinho de tempo para se cuidar? Obrigada pelo convite, Mari. Então, eu sou uma mãe nova, eu digo, né? Eu sou mãe do Joaquim. O Joaquim tem 1 ano e 10 meses. E falar sobre encontrar o autocuidado, o autoestima ainda é algo difícil, novo, né? Eu digo que depois que ele completou 1 ano de idade, foi aí que eu comecei a voltar a lembrar que existia uma Luciana mulher e não só uma Luciana mãe do Joaquim. O Joaquim, como eu disse, foi muito esperado, né? Foi uma gravidez que eu me preparei muito para ter ele. Só que eu falo, me preparei para algo que, na verdade, é impossível de se preparar, porque a gente só vive, só sabe vivendo, né? Quando você realmente sai lá do hospital e fala assim, agora é comigo, não tem mais ninguém aqui para me ajudar. Tava tão bom quando ele tava ali na barriga quietinho. Então me preparei muito para o parto, tive um parto bem tranquilo, enfim. Mas eu acho que para mim o mais difícil foi a privação do sono. Era algo que todo mundo me falava muito. Ai, dorme enquanto você pode. Dorme enquanto você pode. Mas eu não tinha como estocar o sono, guardar o sono, dormir horas. Então, isso foi bem difícil, ainda é difícil. E depois que ele nasceu, eu comecei a perceber o quanto eu precisava de momentos da Luciana mulher. E momentos simples que antes eu não valorizava, como um banho. A hora do banho, meu Deus, quando a minha mãe chegava e falava, me dá que o Joaquim vai tomar banho, era o meu melhor momento do dia. Era só tomar um banho, lavar o cabelo, secar o cabelo. Então, uma coisa tão simples que eu não valorizava. E aí, claro, depois que ele nasceu, entre outros diversos momentos difíceis que a maternidade a gente acha que é lindo, maravilhoso, e realmente é maravilhoso, mas também é muito desafiador ser mãe. E o quanto a gente vive um puerpério solitário, difícil, e a gente acaba esquecendo da gente. Você vira mãe daquele indivíduo que precisa de você 24 horas por dia, 7 dias na semana, não tem folga. E teve um momento na minha vida que, inclusive, minha irmã chegou pra mim e falou assim: Lu, você tá acabada. Foi isso que ela falou. Meu Deus, você não dorme, você tá 2 meses e meio sem dormir. Olha a tua olheira. Pede ajuda, pede pra alguém vir aqui dormir, ficar com ele pra você poder descansar um pouco. Daí eu falei, acho que é verdade isso, não tinha pensado nisso. Realmente, assim, não tem problema eu pedir ajuda, né? Eu acho que quando a gente vira mãe, a gente quer agarrar o mundo, dar conta de tudo, dizer que pode fazer tudo. E daí aquela hora eu falei, realmente, eu preciso de ajuda. Foi ali que eu comecei a ter algumas horas de sono, que eu podia dormir um pouquinho ali, algumas vezes na semana.
e que eu comecei a perceber que eu precisava voltar a cuidar de mim, né? E comecei a ver que eu não preciso dar conta de tudo, né? Que ser mãe, realmente, nasce uma mãe, nasce uma culpa, sempre vai existir culpa, sempre vai existir crítica, julgamento o tempo todo. Mas se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? E se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar dele bem, né? Então eu precisei começar a cuidar da minha saúde mental, eu precisei a cuidar do meu corpo, eu precisei voltar a cuidar da minha pele. Foi aí que eu fui buscar a ajuda de uma dermatologista, né, da doutora Mariana, para eu começar a olhar para mim de volta. E nessa hora que eu comecei a olhar para mim de volta, a minha autoestima começou a florescer novamente. Eu digo que eu redescobri uma nova Luciana dentro de mim, que não era só a mãe do Joaquim, mas era a Luciana. Ah, obrigada. A Adri, depois a gente vai falar de Sim. outros assuntos, já vive uma fase diferente, né, Adri? Os filhos já cresceram, são adolescentes. Confesso que é uma coisa que me dá muito medo, né? Porque eu tô na fase da infância, eu já saí da fase bebê. Assim como a Lu, eu acho que a minha maior dificuldade, eu acho que para quase todas as mães, é o Sim. sono, né? Que é algo que você não consegue repor, Sim. por mais que dormir à tarde não Não é a mesma adianta. coisa, né? Aí você espera um final de semana que não tem, e isso me cansava demais. Hoje eu já durmo melhor, né? Então, assim, ele já passou essa fase, a gente já começa até a sentir saudade, né? Daquele acordar à noite, vir para minha cama, eles já quase não fazem mais isso, né? Meus filhos já estão com 9, 6 anos. E já começa a vir aquele medo da adolescência, né? A Maria Laura já tem 9, ela é bem Pré-adolescente, já vai madura começar. já. Sim, a gente já começa a ficar tensa. Então me conte um pouquinho como é que tá sendo essa fase para você. Você teve um momento assim que você se sentiu mais leve, que você conseguiu se olhar mais? Como é que foi isso? Eu acho que assim, essa primeira fase, assim como a Lu conta, eu me reconheci muito nisso. A casa muda, a decoração muda da casa, né? O Sim. teu ritmo muda. Eu lembro que do meu segundo filho, eu tenho 2 filhos por adoção. O primeiro chegou com 4 anos e o segundo chegou com 37 dias. Eu me lembro que do bebê, eu levei 1 ano e meio para me olhar no espelho, eu acho que para me reconhecer. Ele virou muito a minha rotina. O meu primeiro filho, que chegou com 4 anos, já foi mais adaptável à vida que eu tinha. Quando eles passam dessa fase dos 9 anos, hoje o meu primeiro filho está com 18, o meu segundo está com 12. Eu lembro que adolescente começa com 12 anos, eu pensava, tudo bem, 12 anos está tudo bem, 13 anos está tudo bem. Gente, eu não vou ter aquele adolescente que fala. Ele fez 14 anos, parece que ele acordou um estranho dentro da minha casa. O quarto ficou escuro, as músicas eram só deles, a sala já não existia mais na família. Eu falei, gente, mas fez 14 anos ontem, né? E eu fico brincando com o meu filho de 12, que eu falo, olha, pelo amor de Deus, quando você fizer 14, não me assusta, vai mais devagar, porque parece que sai do quarto outro ser humano. Então, nessa fase que a gente tá, eu continuo tendo eu tenho a sensação que o sono, ele nunca mais vai ser pleno na minha vida. É sempre um sono vigilante, né? Ou porque Sim. tá na casa de alguém, porque tá fora, ou porque, né, ou tá viajando agora o meu filho maior. Então, nunca mais eu vejo que nunca mais será pleno e a pele da gente sente, né? Parece que a gente vai secando por dentro, vai derretendo, de não dormir mesmo, de não ter esse sono tão controlado, assim como a gente tinha antes de ser mãe. Mas o que eu principalmente sinto agora, que aquele esforço físico que eu precisava ter, né? Corre, olha para um lado, olha para o outro, levanta, segura, sai do salto, põe tênis na vida. Principalmente a minha saúde mental. Eu vejo que quanto mais eles crescem, mais eu tenho que estar emocionalmente pronta para viver essa maternidade na fase da adolescência. Porque eles começam a criar a vida deles, né? Os próprios gostos, a personalidade nasce, a individualidade, a opinião, e você passa a ser uma tutora da vida deles, né? Então, você pensa, tomara que eu tenha feito tudo bem até agora, porque eles estão assumindo a vida deles, né? É aquilo que falam pra gente, né? Você tem que criar o filho pro mundo. Daí, quando chegam os adolescentes na sua vida, aquele monte de adultinho dentro de casa, daí você entende o que é o criar pro mundo, porque ele vai sair sozinho, ele vai andar sozinho na rua. E daí, eu acho que o que eu mais cuido
nesse momento é do meu equilíbrio mental mesmo, Uhum. para suportar esse momento em que eles estão criando a própria identidade, né. E aproveitando, Adri, que você comentou desse preparo emocional, teve algum momento, ou existe esse momento, que você chegou a fazer terapia para você chegar nesse controle? Sim, e também outra coisa que eu coloquei na minha vida, na verdade, olhe como eu fiz. Eu coloquei a meditação primeiro na vida dos meus filhos. Eu falei, eu conheci um grupo que meditava nas escolas e via a transformação daquelas crianças em sala de aula. Eu falei, eu vou trazer isso para minha vida. Levei eles. A minha ilusão era assim, vou levar meus filhos para Uhum. meditar para que a gente tenha uma vida plena. E na verdade eu é que precisava meditar para encaminhar eles. A Então, partir de que idade dá para levar? Eu já vou olha, levar os meus. Né? hoje eu entendo que você tem um bebê, você coloca o Ai. aplicativo, a trilha de meditação ali na hora de dormir, ele vai acalmando. Até o momento que ele consegue sentar com 2 aninhos. Foi assim que eu conheci a meditação. Numa escola com as crianças de 2 aninhos sentada, cheira a florzinha, sopra a velhinha, aprendendo a respirar e fazer o controle da própria mente. Então, Legal. eu venho trazendo a meditação há muitos anos, há quase 8 anos dentro da minha casa, eu começo aplicando neles para que eles tivessem o benefício, e daí eu vejo que quando eu coloco na minha vida faz muito mais sentido para todo mundo, assim. Legal, que bom. Mais uma convidada. Essa aqui é a Vanessa, né? Já apresentei a Vanessa. A Vanessa também é psicóloga, tá nessa fase da vida aí já de filhos crescidos, né, Eu já Vanessa? durmo. Ai, a gente vai dormir Um dia então. esse dia vai Vai chegar. acontecer. Obrigada. Conta pra nós, Vanessa, como é que foi, né? Você já tá nessa fase que já saiu da parte mais difícil. Em que momento você sentiu mais leveza, assim, que você conseguiu cuidar mais de você? Eu acho que quando a minha filha, por exemplo, estudou fora de Curitiba. E o meu filho, ele gostava muito de sair à noite. Você tem E 2 filhos, né? 2. Que idade você tá? Se importa de falar? 43 e 37. A idade deles, né? Deles. Deles, aham. Apesar de bom tratamento, não chego a pensar que eu tenho 43. Olha, eu fiquei na dúvida. Então, você tem que acreditar que o que você fez na etapa de vocês foi bem feito. Porque quando ela vai estudar fora, você não está mais lá. Quando ele começa a sair com os amigos, você não está do lado. Eu levava, eu buscava, mas você tem que acreditar no teu trabalho. E isso vai te trazer leveza, porque você vai ver que você foi no caminho certo. Que eles vão responder em cima daquilo que você ofereceu para eles. Então, estudar fora não foi fácil? Claro que não, né? Porque era uma menina, morava sozinha numa cidade do interior, claro, mas assim, a gente fica super preocupado. Então, quando eu digo assim, hoje eu já durmo, porque realmente, quando ele saía com os amigos e chegava do bar, eu só dormia quando a chave entrava na fechadura. Tá? Até a chave entrar na fechadura, eu não dormia. A partir daquele momento, eu podia descansar. Quantas horas eram? Não digo que era muito, né? Mas o cuidar de si, eu acho que ele vem gradativo, né? Começa com alguém te dando uma chamada, que você tá ali, daí começa você vendo a história da meditação. Daí você vê, não, realmente deu certo tudo isso que eu fiz. Tem coisa que não deu tão certo quanto eu pensava, mas esse foi o modelo que eu tinha, era isso que eu sabia fazer. E a gente se diminuir a culpa, Sim. tá? Porque não é que, não deu certo isso com eles, não foi porque eu não fiz. Esse é o momento deles, eles também precisam crescer e eu não preciso resolver todos os problemas deles. Isso em qualquer idade, isso na idade da Maria, porque ela também precisa de repertório para crescer. Porque se eu tiver 24 horas resolvendo, eu vou ter sempre uma criança do meu lado. Então, é saber tudo isso, até aonde é o meu lugar, onde é o lugar deles crescerem. E hoje eles estão casados, mas é lógico, aquilo que a gente estava falando antes de entrar, é lógico que a gente não tira o pensamento e a preocupação deles, independente da idade. Então,
Quando que a gente começa a olhar pra gente? Todo dia. Todo dia você se olha e vê que tá com olheira. Todo dia você olha e pensa que preciso marcar a doutora Mariana. Mas, assim, mesmo depois deles crescidos, tem dias que você olha no espelho e vai ver ainda a noite mal dormida. Então, são fases que a gente vai passar Mas que a gente sempre sente, e né? sobrevive, Sim. né? Mas a maternidade, ela é permanente. E aproveitando isso que você falou, que parece que tem dias que você se olha no espelho, que você tá mais cansado e que você enxerga uma olheira. Você sabe que existem estudos que mostram que mulheres mães envelhecem mais que mulheres que não foram mães. E aí, eles testaram também os pais. E para surpresa, não acontece isso. É só com as mulheres. Aham. Então, até vem a minha pergunta. Teve momentos que vocês se olharam no espelho depois de ter filhos e se sentiram, parece que envelheci de repente? Vocês perceberam isso? Você sentiu isso, Lu? Sim, eu senti muito. Com certeza. Com certeza, acho que já começa a nascer cabelo branco depois que você vira mãe. Mas, inclusive, quando eu vim consultar com a Mari, meses depois que o Joaquim nasceu, que eu já tinha parado de amamentar, que eu podia, que eu olhei e comecei até a fazer os procedimentos, que eu falei, meu Deus do céu, como eu mudei, melhorei, eu tava aqui mais flácida, enfim. E às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, nossa, mas você é tão nova, você nem precisa. Mas às vezes as pessoas não precisam falar de mim, eu acho que quem tem que sentir isso sou eu, né? E se eu tô precisando é porque eu tô sentindo, eu tô me olhando no espelho. Mas com certeza, isso foi. Você vira mãe, você já tá mais cansada, você já tá mais envelhecida. A gente brinca lá em casa que freira não envelhece, né? Uhum. Não tem ruga, Não tem marido. não tem marido nem filhos. Nem filho. E tem uma Ainda casa. tem algo pra engraçado, administrar. né? Que as pessoas falam assim, já tá com cara de mãe. O dia que me falaram isso, já tá com cara de mãe. Defina. Porque deve ser isso mesmo. A gente fica Vou falar, porque agora naturalmente você é mais mãe. cansada. Então você tá com cara de mãe. A gente amadurece a pele de um Ou outro até jeito. assim, mas você não tem mais filhos em casa? Então, tipo assim, não temos mais preocupação, né? Uhum. E que não é Não é verdade, verdade. né? Tem essa explicação pro cara de mãe, doutora Mariana. O Cara- melhor, tem uma solução pro cara de mãe. Eu acho que essa cara de mãe, na verdade, a gente tem uma cara de maturidade. Eu ia falar isso, assim, eu acho que esse envelhecer, eu me sinto mais, não sei se é mais envelhecida de pele, mas a gente se sente muito mais madura, né? Sim. Você pode ser mãe com 40, com 30, com 20, mas com 20 anos você vai sentir essa maturidade, né? Com certeza ela vem carregada um pouquinho de essa sensação de envelhecimento pelo cansaço, principalmente, né? É comum no consultório as mulheres virem relatando, eu me sinto mais velha porque eu me sinto mais cansada, né? A olheira é uma coisa que envelhece muito a pessoa, né? Porque com a idade a gente já vai formando uma olheira que é da anatomia do nosso rosto. Mas o fato de você não dormir direito realça um pouco, principalmente a olheira escura, né? E isso é uma coisa que faz a mulher se sentir mais envelhecida mesmo, né? E claro que as preocupações... As responsabilidades sobre a mulher são infinitamente maiores do que a do homem. A começar começa ali, ó, montar a mochila para ir para a escola ou para casa de alguém. É a mãe que faz. É a mãe que faz. Marcar um Normalmente. pediatra. Marcar um pediatra. Sabe? Comprar um Então, remédio. assim, as responsabilidades inerentes ao papel são muito grandes. Uhum. Por mais que hoje em dia os pais são ultra participativos. Mas mesmo assim, a responsabilidade maior sempre vai recair sobre a mãe. E olha, Lu, eu vou te avisar. Eu me senti muito mais cansada na fase deles de adolescente de organizar a logística da agenda e estar trabalhando do que quando eles eram menores, que eu acho que estavam meio Não junto me assuste, comigo. Adri. E eu me lembro de um momento muito recente que meu marido trabalhava numa outra cidade, daí eu falava que eu era mãe solteira durante a semana, falava assim, eu sou mãe solteira, eu cuido de tudo, que eu tinha cuidado do almoço, das agendas, da escola, da reunião da escola, da terapia. E chegou um dia, eu falei pra ele, eu tô muito cansado. Quando ele falou pra mim, vou voltar pra Curitiba, eu até relaxei. Eu passei ali, eu sorri alto. Sim.
Porque eu tava muito cansada. E o que eu não aguentava era a logística. Futebol tal hora, depois de futebol, depois tem terapia, depois tem academia, depois... Isso que eles já são grandes e eles já iam sozinhos para alguns lugares, a pé, coisas perto de casa. Eu senti muito o peso dessa organização da vida deles quando eles ficaram adolescentes e começaram a ficar independentes. Uhum. E vocês fazem atividade física? Que isso é uma coisa que faz bastante diferença, né? Você Eu conseguiu faço. voltar com Eu que idade faço. depois que você teve filho? Ai, acho que eu comecei a voltar depois que ele tinha já uns 6, 8 meses ali que eu comecei a voltar a fazer exercício. Inclusive, eu fui obrigada a voltar porque eu fiz uma hérnia na lombar, né? Pelo peso do Joaquim e ficar se abaixando e levantando. E aí, um dia a físio chegou pra mim e falou: não, você tem que fazer pilates. Comecei a fazer pilates, fortalecimento, academia. Isso me faz bem. Eu saio dali, ai, dá uma preguiça, aquela coisa assim, tô cansada, não dormi, foi uma noite exaustiva, ele tava doente, acordei 5, 6 vezes. Mas depois que eu vou, me faz bem. Então é importante esse momento de você fazer algo pra você, né? O exercício físico pra mim é essencial. Eu não consigo ter isso na minha Eu não vida. consigo imaginar você Um dia colocando eu mais vou uma fazer atividade. isso. O dia que Mas eu você fizer sabe, academia, a minha gente. terapeuta falou isso, falou assim, você não coloque muita coisa, porque eu sou uma pessoa que faço várias coisas, milhões de coisas. Você não coloque muita coisa. Mas eu falei, não, pelo menos o meu cardiologista falou assim, se a semana tem 7 dias, pense bem, você tem que fazer mais do que 3 dias, mais da metade. Então eu falei, não, ele me falou, eu vou fazer, são 4 vezes na semana, eu vou fazer 4 vezes na semana. E tô conseguindo, não sei até quando, E vamos você lá. não faz, Adri? Não, quando eu fui adolescente, eu era surfista, eu escalava, parece que tinha outra pessoa dentro desse corpo, Uhum. porque eu nessa fase, gente, não. Eu até tenho, assim, uma vontade que passa Não 5 consigo. minutos Aham. depois, falo, se eu conseguisse ter no exercício físico que eu tenho com a meditação na minha vida. Eu tenho uma amiga que corre, que faz maratona, a gente se encontra no elevador, daí ela fala pra mim, eu vou meditar, eu falo pra ela, eu vou fazer exercício um dia. A gente tem como exemplo uma outra, fala, o dia que a gente conseguir colocar essas duas coisas, nós estamos bem plenas, mas eu não consigo colocar. Mas na verdade porque Mas eu eu acho que se não você tem a descobri, eu não meditação. descobri o amor pelo exercício, Aham. né? Porque a Sim. gente faz tanta coisa, a gente coloca só, Sim, Você tem a que gente acha o encontrar tempo que a algo. gente quer, né? Sim, É. aham. Mas Exato. eu acho que uma vantagem tua é a meditação, né? É isso. Porque eu odeio academia, mas eu faço. E eu vejo muito nesse horário como se fosse um horário de Descanso. parar de De pensar parar. em tudo que você pensa o tempo perfeito. todo, em filho, É em realmente casa. o teu momento. É, o teu momento. exatamente. Isso. aham. Exatamente. Uhum. Tô até preocupada agora que se eu meditar, quem sabe eu não queira mais ir pra academia. Mas eu quero começar a meditar, porque todo mundo fala Eu super bem, né? Isso realmente Sim. é o que me conecta, o que me deixa, o que me faz organizar a minha vida e fazer tantas atividades ao mesmo tempo, assim. Eu acho que se eu não Uhum. tivesse essa prática, eu seria extremamente estressada. E hoje eu consigo numa rotina com uma agenda muito, muito completa, eu consigo realmente não me estressar e ter atenção plena ao que eu vou fazer. Ah, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô Uhum. fazendo outra coisa, tô fazendo outra coisa. E eu acho que a meditação traz isso, né? Da Uhum. organização da nossa vida, daquele dia mais difícil com os filhos e até de superar as coisas que você não consegue fazer, né? No teu dia a dia, assim. Então a mente, ela tá sempre em equilíbrio. E você achou que a maternidade te envelheceu? Muito. E olha que eu, na minha primeira fase do jornalismo, eu trabalhei no Bom Dia Paraná. Eu acordava às 3h20 da manhã, entrava às 4 e trabalhava de madrugada, e trabalhava sábado, trabalhava domingo. Eu sabia exatamente o que era cansaço, né? Pois quando veio o filho, eu falei, tô treinada. Não imagina, acordo Uhum. 3 da manhã. Olha, foi sofrido. Quando veio o meu segundo filho, que era bebê, aquelas rotinas do mamar da madrugada, gente, eu cheguei a ter dores musculares, assim, distensão na coxa. Por quê? Porque eu virei mãe. É, e assim, às vezes, uma coisa que eu achava que não existia antes de ser mãe, você ouvia a pessoa falar assim, né? Eu chorei de cansaço. É comum, a gente faz isso quando a Sim, gente tem ali essa eu fase tive de essas dores Eu da tive momentos maternidade. assim, Sim. daquela semana que tá doente, que você acordou várias vezes. Gente, que chega um dia que você para e que você chora de cansaço, né? Graças a Deus Exatamente. eu passei dessa É fase, exaustão. mas É É exaustão. verdade. Uhum. É verdade. É Não tem como. sobrecarga, E exaustão. reflete em tudo, né? Reflete na pele, no E cabelo, não tem na como, unha, né? exatamente, né? Não refletir isso.
Mas tudo passa e tudo tem seu lado bom, né? Graças a Deus, tudo na vida tem o ônus e o bônus. Eu acho que a Sim. maternidade é o trabalho não remunerado mais feliz da vida. Eu acho que ele é o Sim. melhor de todos, né? Com Mas é o mais desafiador também. Com certeza. Você consegue fazer atividade física, Vanessa? A cultura da atividade física, ela é de pouco tempo, né? Uhum. Então, assim, nunca Não se foi, falava não se tanto falava antes, tanto né? quanto hoje Uhum. se vê da importância. Então, assim, eu sou como a Adriana, nunca foi o amor da minha vida, tá? A atividade física. Mas hoje a gente faz, né? Porque sabe, o cardiologista manda, Precisa, né? não tem Assim, escolha. a gente larga o amor de fora, né? Lá e vai embora. Mas na época não, porque ninguém falava disso. Uhum. Ninguém falava, não era algo. Sim. Então, Uhum. Interessante, não era algo hoje Não. hoje é obrigação, Mas né? hoje fazer, sim, né? mas não era, ninguém falava que a gente tinha que fazer exercício físico. Não tinha academia como hoje nós Nem temos. não tinha Não tanto. tinha nada. E além de todos os desafios, né, que surgem com a maternidade, emocional, cansaço, vem a questão hormonal na mulher, né? Hormônios mais altos, daqui a pouco nasce o bebê, baixa a quantidade de hormônio, a gente vê que a gente fica mais emotiva. Isso reflete também na pele, no cabelo. Você teve algum problema, Lu, relacionado à pele, cabelo, que você tenha percebido com a maternidade? Sim, eu tive principalmente a queda de cabelo, Uhum. secava o cabelo e era muito cabelo no chão e eu ficava bem preocupada com isso. Cheguei a fazer até uns procedimentos de terapia capilar para ajudar e tal. E eu tinha também, eu tive sempre a pele muito oleosa. E depois que eu tive meu filho, a pele começou a ficar seca. E eu sempre tinha muita dúvida do que eu podia usar, porque eu estava amamentando, né? Então, essa é uma dúvida que até hoje ainda tenho, né? O que pode usar quando você amamenta? Esse produto não pode? O que pode, doutora? Até assim, falando da queda de cabelo. É quase que universal, né? Todo mundo que tem filho vai ter queda de cabelo. São raríssimas as pessoas que têm menos queda e não percebem, mas todas vão ter. E por que que isso acontece? Porque a gente tem fases, né, de crescimento, a gente tem uma fase que a gente chama de pausa do cabelo e tem uma fase de queda, né? Quando a gente engravida, os hormônios fazem com que o nosso cabelo entre numa fase de pausa mais prolongada. Então ele deveria estar caindo, que o nosso cabelo é sempre assim, né? Sempre tem um pouquinho de cabelo caindo. Só que quando você tá grávida, isso não acontece. É como se você apertasse um botãozinho de pausa. E daí todo aquele cabelo que deveria estar caindo, quando o bebê nasce, ele vai cair. Então é como se ele acumulasse no cabelo e daí vem aquela queda. Só que daí assusta muitas mulheres, né? Aí você já tá estressada com o bebê, você já tá se sentindo acima do peso, acabou de vir e o cabelo tá caindo. Então as pacientes ficam desesperadas. Na verdade, isso vai passar sozinho. E volta esse cabelo? Volta, não é uma queda de cabelo que faz cicatriz, como existem alguns problemas, né? É uma queda de cabelo que a gente chama de eflúvio telógeno pós-parto e que se você estiver bem de saúde, isso vai passar, você não precisa fazer nada. Claro que, de repente, você teve um parto mais difícil, perdeu muito sangue, ficou com anemia, não estava se alimentando direito, então você está com ferro baixo, a dificuldade para o teu organismo voltar sozinho vai ser maior. Então, quando a paciente vem até o consultório, a gente acaba fazendo os exames, vê se está tudo certinho, conversa com ela, vê como é que está a ansiedade da paciente, né? Às vezes já está melhorando sozinha, a gente só explica isso e deixa, ou às vezes é necessário colocar alguma vitamina para fazer com que melhore mais rápido, né? Mas não deixa cicatriz, não fica mais falho, né? Vai passar. Quanto a produtos, é uma fase que você põe muito o bebezinho no rosto, né? Então, assim, eu prefiro que não use ácido. É muito difícil os cremes terem uma absorção para o leite, né? Então, assim, a gente evita doses altas de alguns ácidos, né? Porcentagens mais altas no rosto, mas quase que você pode usar de tudo. Mas eu me preocupo muito mais com essa questão do contato com o bebê. Então, assim, logo que nasce, eu prefiro deixar um hidratante leve para o rosto, de dia o protetor solar, né?
Mas é mais essa questão do contato, não é que você não possa usar determinado tipo de creme. A gente se preocupa muito mais durante a gestação de você não poder usar do que depois que o bebê nasce, depois da amamentação. É muito natural, né, quando nasce um filho, que todo mundo olha só pro filho, até a visita, né? Ninguém pergunta, como que você tá? Você ficou bem, né? A gente tem, é dentro do contexto. E a própria mulher, eu acho que, eu me lembro que, eu esqueci completamente que eu existia, né? Você se volta para as necessidades, para a rotina. Gente, eu não me lembro de usar um filtro, eu não me lembro eu não sei quanto tempo, provavelmente quando eu voltei a trabalhar, que eu daí vi que eu precisava ter todo o cuidado. Mas eu sentia falta, assim, de ter uma orientação nesse momento que eu tô em casa, que eu tô sozinha, que eu tô no corre, que eu tô de pijama, não consigo nem trocar de roupa. E o que eu faço, né, pra ter esse autocuidado? Tão difícil a mãe conseguir se olhar pra ela nessa hora, né? E eu acho assim, né? Eu já sou muito prática na minha vida e com os meus pacientes. Eu não sou aquele tipo de dermatologista que passa vários cremes, né? Vai passar o que realmente precisa, o que é necessário, mas principalmente quando vem as pacientes assim que acabaram de ser mães. Acho que a gente tem que pensar nisso, né? Não adianta você passar um monte de coisa que ela não vai ter tempo de usar. Mas às vezes, por exemplo, um hidratante pós-banho, que é importante, a pele fica mais seca depois que nasce. Um hidratante leve, assim, para você usar todos os dias, mas que também não deixa oleoso. E o filtro solar, que a gente sabe que é essencial, né? Então, assim, manchou no parto, que é comum, as pacientes ficam mais manchadas, isso porque o hormônio, ele faz com que as manchas que você tem já escureçam e muitas vezes surgem outras manchas, até mesmo melasma. Então, assim, só o fato de você usar o protetor solar, você já começa a clarear. Você não precisa nem estar usando um clareador. E às vezes um protetorzinho que tem uma corzinha, porque já deixa a pessoa, né, mais saudável. Então é prático também usar um protetor com base. Aquelas que mancharam, já dá para começar a usar alguns ácidos daí, né, logo após o parto. Então, mas depende muito do tempo que ela tenha, né? Não adianta a gente começar a colocar muita coisa que ela não vai conseguir fazer, né? E essa olheira do cansaço, da privação do sono? Existe um tratamento? Claro, dormir, né? Mas não conseguimos nesse momento. E daí, tem alguma coisa que ajuda? Assim, a olheira, a gente tem que avaliar o tipo de olheira. Porque a olheira do cansaço, ela vem uma olheira mais arroxeada. Essa olheira, às vezes você fazendo compressa fria, você melhora. Existem alguns cremes que a gente usa para olheira que ele faz uma vasoconstrição, aquele vasinho que está mais cheio de sangue, está deixando mais roxo, faz com que ele fique mais apertado, como se fosse assim, não extravase tanto sangue, e isso melhora um pouco a olheira. Então, tem alguns cremes que você pode usar. Você pode fazer compressa fria, mas tem muitas pessoas que já têm anatomicamente uma olheira funda. E o fundo é uma coisa que você não consegue melhorar com creme. Então, ele está sendo realçado pela noite mal dormida. E que daí, às vezes, a gente tem que lançar mão de procedimento com preenchimento de ácido hialurônico, quando a olheira é funda. Quando ela é roxa, pigmentada, falando em procedimento, a gente faz laser. E quando ela é funda, a gente faz ácido hialurônico. Aí pode vir a pergunta, doutora, mas eu posso fazer ácido hialurônico? Eu posso preencher a minha olheira depois que eu tive bebê? Não tem estudo que mostre que você tenha absorção de ácido hialurônico no leite materno. Mas eu sou super cuidadosa nesse aspecto, assim, né? Também não se tem estudo em gestante, não tem estudo em lactante. Às vezes a gente vai usar o preenchedor, ele traz anestésico junto, lidocaína. Eu acho que é uma fase tão delicada da mulher que às vezes um estresse faz com que ela não tenha mais leite. Então, assim, você vai ficar fazendo procedimento que traga algum risco, eu prefiro não fazer, eu prefiro aguardar. O único procedimento que eu faço, assim, com tranquilidade é toxina botulínica, porque a gente já tem estudos que mostram a segurança da toxina botulínica, né? Na verdade, eu sempre falo para os pacientes, a toxina botulínica, antes de ela ser usada em ruga, ela é usada muito na neurologia, especialmente em crianças que têm paralisia infantil e que têm rigidez muscular. Então, você aplica em doses muito altas em crianças. Então, a gente sabe da segurança da toxina botulínica, não tem relato também de absorção no leite, mas digamos que se tivesse um pouco também não teria problema, entendeu? A gente usa, então.
Botox com tranquilidade. Os outros eu prefiro aguardar pelo menos uns 6 meses, assim, os procedimentos. Que é normalmente o período que está em casa também, né? Normalmente, com Pensem licença, que no meu né? primeiro filho eu fiquei 40 dias em casa. E voltei para a faculdade. Porque não podia ficar, não podia ter falta porque eu estava no último ano. Hoje a mulher tem todos esses benefícios, né? Sim. A própria escola, independente de que grau seja, ela te dá o direito à licença maternidade. Naquela época não tinha licença Mas maternidade. você era aluna? Aluna da PUC. Uhum. Eu estava no último ano da faculdade. E eu fiquei 40 dias em casa. Meu Deus. Então Que era... desafio. São desafios, né? Que hoje em dia, apesar das dificuldades, eles foram minimizados. Hoje a maternidade, as mulheres têm muitos direitos em cima disso, né? Mas foi desafiador, realmente. E hoje acho que a gente fala mais sobre isso, né? Antes você não podia falar muito. Ou dizer que tá cansado. Meu Deus, como é que você vai falar que tá cansado, né? Como de se- ser mãe. Mas eu Exato. acho que a própria mãe não se dá o direito, É. sabe? Porque você assumir que você tá cansada, você tá exausta, é como se você não estivesse dando conta. Uhum. Então, esse acolhimento na maternidade que você falou, quando chegou alguém, disse assim, daqui que eu vou ficar, esse acolhimento é bem importante. Sim. E dividir as tarefas, né? Eu acho um pouco a gente quer agarrar o mundo e fazer tudo e às vezes deixar o pai fazer também, né? Ele tá ali também para ser pai, né? E aprender a fazer isso, porque um Aprender a grande fazer erro isso. nosso é assim, não, você não sabe fazer, daqui que eu já faço e resolvo Uhum. né? Uhum. Acaba que ele não vai aprender, né? Em hipótese alguma, porque não, a gente Sim. sempre exclui. E hoje, as características da maternidade de hoje, uma delas é essa, incluir a Sim, inclusão compartilhar as a responsabilidades, inclusão do né? homem, do pai no seu papel, é bem importante. Isso tem sido um diferencial muito grande. Sim. Inclusive de acordar de madrugada, de ajudar, né? E eu, Sim. graças a Deus, meu marido ajudou muito. Foi um paizão, porque senão eu não ia conseguir sozinha. Joaquim acordava cada 1 hora, 40 minutos. E se eu não tivesse ele ali comigo, acho que não levantava no outro dia. Então, E sabe que uma coisa que eu ouço muito no consultório e que aquilo me dá eu sinto uma vontade de atender aquela paciente e de tratá-la, é quando ela vem, muitas fazem isso, se justificando muitas vezes, doutora, eu sinto que eu deveria ter começado antes, eu tô envelhecida, mas sabe, na correria dos filhos, eu não tive tempo, mas agora acontece muito assim, ou eles estão saindo da faculdade, aí elas querem se preparar para a formatura. Eu queria me cuidar, eu queria me tratar, o que que dá para eu fazer? Gente, eu olho e falo, ai, gente, ela merece tanto, né? Porque agora que a gente Sim. tem eu tenho essa visão do que é ser mãe, que a gente se dedica tanto. Eu falo, nossa, gente, é a hora mesmo dela cuidar dela. É tão bom isso, eu acho, né? Quando ela se vê, agora chegou a minha hora, eles estão encaminhados. É também E assim, nessa fase, né? Estão encaminhados, eu agora sou avó. O que tem para melhorar esse contexto da pele, do vício, do cansaço acumulado? O que nós nessa fase podemos fazer? Depois que a gente passa dos 40, 50, 60, cada ano que passa mais, a gente percebe muito mais essa questão do derretimento facial que as pacientes falam, né? A perda do colágeno. Então, assim, principalmente nessa fase, falou, os meus filhos cresceram, ela já vai ter uns 50 anos aí pra frente. Com certeza é estimular colágeno. A gente sempre faz uma avaliação completa do rosto, né? Então, assim, às vezes você perdeu, que a gente chama assim, osso já, então já tem alguma estrutura que a gente também tem que repor, que daí a gente faz com ácido hialurônico, mas estimular colágeno sempre, ácido hialurônico depende de cada paciente, e também procedimentos que, claro que é super importante ter uma skincare, principalmente nessa idade, quanto à hidratação, proteção solar, às vezes um ácidozinho que ajude a renovar a pele, mas tem lasers que a gente chama de superfície, né?
que melhoram esse viço, que a gente percebe isso com a idade, né, Vanessa? Os pacientes referem muito assim, minha pele perdeu o viço. Às vezes a pessoa não tem mancha, não tem poro, mas a pele vai ficando mais fosca, né? Então tem que ter um skincare adequado, mas existem lasers que ajudam a devolver esse viço para a pele e que tem que estar sempre fazendo, né? A Vanessa se cuida bastante, ela sempre faz as coisas, tem produtos que hidratam a pele, que a gente injeta também, que tá sempre melhorando. Mas o importante também é a frequência, né? Não é bom você ir lá uma vez e nunca mais voltar. Então, tudo tem manutenção. Eu falo para os pacientes, até plástica, né? A pessoa não vai fazer uma vez só e tá resolvido. Você fez uma vez, você melhorou o que estava muito caído, mas se você não cuidar, você vai perder o seu tratamento. Você tem que estar cuidando, né? Então, para finalizar, eu quero que cada uma de vocês deem uma dica, um conselho para aquelas mães que estão passando aí pela mesma fase que vocês. Então, Luciana, tem alguma coisa aí para você deixar de recado para essas mães? Acho que ficaria horas dando dicas, né? Mas a primeira delas é que tudo passa, os momentos difíceis vão passar, novos vão surgir, né? Mas as noites mal dormidas vão passar, vão melhorar. E eu acho que o que eu falaria, assim, é principalmente não deixe de cuidar de você. Porque a gente vira mãe, a gente esquece da gente, isso é fato. A prioridade não vai ser mais a mãe, é sempre o filho. Mas nem que seja meia horinha por dia para você tomar um banho, fazer uma skincare, cuidar da pele, cuidar do cabelo, que isso vai fazendo você olhar todos os dias, como você falou, para o espelho e relembrando que antes de uma mãe existe uma mulher, né? E para mãe estar bem, a mulher tem que estar bem. Então, não deixe de se cuidar de dentro para fora, principalmente a saúde mental estando bem, né? Que nem a Adri falou, fazendo meditações, cuidando da mente, um equilíbrio emocional, que as coisas vão se encaixando e vai dando tudo certo e você vai vendo que o processo vai ser muito mais proveitoso, né? Então, ser mãe não é fácil, é desafiador, mas é maravilhoso. Eu acho que é isso mesmo. Eu levei um tempo para me dar conta que eu tinha que olhar para mim, porque se eu não tivesse saúde, eu não conseguia cuidar dos meus filhos. E eu queria cuidar dos meus filhos. Então a gente tem que nascer essa mãe já com essa consciência. Tentem nascer mães com essa consciência de que é importante você estar bem para que todas as dificuldades que são naturais à maternidade, todos os desafios, você tenha força para passar, para aproveitar cada um deles, porque todo momento, toda fase da vida tem os seus sabores e dissabores. É uma delícia ser mãe, é uma delícia. Só que desde que você tenha consciência de que você precisa estar em pé, precisa estar inteira para as madrugadas que virão, né? Daqui até o resto da vida. Priorizem-se, eu acho que isso é importante. Não demorem. Sim. Acho que a palavra é autoamor. Ele tem que vir primeiro. Você pode até receber críticas de algumas pessoas, né? Porque você vai se colocar primeiro. As pessoas podem naquele momento não olhar como você gostaria, mas eu acho que o autoamor ele vai resumir tudo isso. Porque se a gente está bem, o resto vai andar bem. Agora, se eu não me valorizo, não me olho, não me qualifico, como é que eu vou fazer isso no outro? Então, é assim, é a história do avião. Primeiro a máscara vai em mim e depois nos outros. Ótimo. E assim, né, a gente falou tanta dificuldade da maternidade, né? Mas é uma alegria, Isso que eu né? ia falar. Sim. Eu, como mãe, gente, eu sou completamente realizada, assim. Eu acho que nas minhas funções, se eu dissesse assim, talvez eu não seria médica, né? Eu amo ser médica, mas talvez eu não seria dermatologista, mas com certeza na minha vida, jamais eu deixaria de lado ser mãe. Eu nasci, eu brincava de boneca querendo ser mãe, assim, é a maior realização da minha vida, sabe? Eu amo ser mãe com todas as dificuldades que tem. Eu acho que o bônus é muito maior que o ônus, né? Tudo passa, como vocês disseram, Sim. né? Faz parte. E a construção da família, eu acho que um dia, né, Vanessa, eu ainda vou chegar na sua fase, a gente vê os teus filhos tendo filhos. Isso. Isso deve ser maravilhoso, É uma né? delícia, porque é a tua continuidade. Com É certeza. verdade. É né? isso. E você olha para aquele ser e fala,
como que eu vivi até hoje sem você? Exatamente. Né? Você estava aqui, né? Como é que eu vivi assim, né? É verdade. Então é maravilhoso. Então, muito obrigada. Adorei conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É o primeiro de muitos, É o hein? primeiro Boa de sorte. muitos. Obrigada pela oportunidade. É isso aí. Né? Parabéns. Obrigada. Obrigada pelo convite. Até o próximo Pele Sem Filtro.